Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 35 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. Me diz uma coisa, você gosta de música? Porque hoje nós vamos estudar a ciência do som, ou como costumamos chamar, acústica. Vamos lá? O som é uma onda mecânica, ou seja, só pode se propagar em meios físicos. Basicamente, as ondas sonoras são vibrações que são transmitidas de molécula a molécula em um certo meio. Uma vez que essas vibrações chegam aos nossos ouvidos, os tímpanos captam essa vibração e enviam para o cérebro, que por sua vez transformará em informação audível. E por se tratar de vibração, o som se propaga mais rápido nos sólidos. Por que isso? Porque nos sólidos as moléculas estão mais unidas umas às outras, enquanto nos líquidos e nos gases não estão tão unidas assim. E já que estão mais interconectadas, a vibração, ou energia mecânica, é transmitida com muito mais facilidade. A velocidade do som no ar, que é a mais usada, pode variar muito, mas geralmente adota-se o valor de 340 metros por segundo para os cálculos. Alguns veículos, como aviões de combate, são capazes de voar com velocidades iguais ou superiores à do som. Quando o avião consegue atingir a velocidade do som, dizemos que ele atingiu a velocidade Mach 1, que é a velocidade do som citada anteriormente. O nome Mach é em homenagem ao físico austríaco Ernst Mach, autor do estudo sobre ondas sonoras. Caso o avião consiga ultrapassar a velocidade Mach 1, ele se torna supersônico. Se ele chegar a voar mais rápido que a velocidade Mach 5, se torna hipersônico. Só para você ter uma ideia, um avião comercial voa entre 800 a 820 km por hora, que é uma velocidade inferior a Mach 1. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades fisiológicas do som. O som possui algumas características em função do seu tipo e da forma que se propaga. A primeira delas, das propriedades fisiológicas, é a altura. Mas cuidado! A altura do som, pelo menos para a física, não tem nada a ver se uma pessoa está gritando ou não. Anota aí. A altura tem a ver com a frequência do som. Isso quer dizer que um som alto possui uma frequência alta. Sabe quando o carapanã passa pelo seu ouvido, fazendo aquele som fininho? Isso é um som alto, pois os sons finos são os sons de alta frequência. Já o oposto é verdadeiro. Sons baixos possuem frequência baixa. E aí você pode pensar no som da voz de uma pessoa que acabou de acordar, ou no som de um contrabaixo. Os sons graves, ou costumeiramente chamados de grossos, são sons de baixa frequência. E falando em frequência, quais são as frequências sonoras que o ouvido humano pode ouvir? Bem, um ouvido saudável pode ouvir desde 20 Hz, ou 20 oscilações por segundo, até 20.000 Hz. Mas se uma pessoa for exposta a altos níveis de ruído por muito tempo, ela pode perder a sua capacidade auditiva com o passar dos anos. A segunda propriedade fisiológica do som é a sua intensidade. Um som intenso é um som forte, e a intensidade sonora tem a ver com a energia que uma onda sonora carrega. Um som intenso ocorre quando uma pessoa grita, ou quando o som de um carro está no volume máximo. Já o som leve ou pouco intenso ocorre quando uma pessoa está sussurrando. É muito comum confundir as definições de altura e intensidade, não é mesmo? Mas, só para você lembrar, a altura tem a ver com a frequência, a intensidade tem a ver com a força do som. A terceira propriedade fisiológica do som é o timbre. Imagine que dois amigos seus estão lendo um trecho de um livro. Você, apenas ouvindo, consegue distinguir quem é quem? Provavelmente que sim. Isso porque cada voz é única. Cada voz possui uma identidade diferente, que o nosso cérebro consegue distinguir. O mesmo ocorreria se dois instrumentos, por exemplo, um violão e um trompete, emitissem a mesma nota musical. Você também conseguiria distinguir de ouvido um do outro. O timbre é justamente essa distinção, essa identidade que permite que você diferencie um som do outro. Cada som possui um formato de onda diferente e, por essa razão, possui um timbre diferente. Agora que já falamos sobre as propriedades do som, vamos falar de um efeito curioso e que você muito provavelmente já se perguntou sobre ele, o efeito Doppler.
Sabe quando você assiste o Fórmula 1 e um carro passa pela câmera? Ou então quando você está na rua e uma ambulância passa por você? A pergunta é, por que o som mudou? A resposta é o efeito Doppler. Esse efeito acontece quando uma fonte sonora, no caso um motor em funcionamento ou uma sirene, está em movimento em relação à pessoa que o vê ou ouve passar. Observe a ilustração na tela para você poder entender melhor. A situação mostra uma ambulância em movimento em relação à pessoa que está em repouso. À esquerda, temos a ambulância se aproximando, enquanto sua sirene emite um som com certa frequência. Note que à medida que a ambulância se aproxima, as ondas são espremidas, ficando próximas umas das outras. Já à direita, temos a ambulância se afastando. Isso faz com que as ondas sonoras sejam afastadas umas das outras. Ao se aproximar, as ondas sonoras são espremidas, ou seja, o comprimento de onda diminui. Mas de acordo com a equação fundamental da ondulatória, se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. E você lembra o que acontece quando a frequência aumenta? Exatamente, temos um som alto. É por essa razão que quando a ambulância ou um carro se aproxima de você ou da gente, a frequência ela aumenta e a gente escuta com a frequência maior. Já quando o carro se afasta, as ondas se afastam, ou seja, o comprimento de onda aumenta. Novamente, de acordo com a equação fundamental da ondulatória, se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. E o que acontece quando a frequência diminui? O som fica mais grave. E é por isso que quando a ambulância passa por você, você percebe um som diferente, um som mais grave. Então, resumindo, ao se aproximar, o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Ao se afastar, o comprimento de onda aumenta e a frequência diminui. Tá vendo? Tem física até no som que a gente escuta. Não é à toa que a gente fala que ela está em toda parte. E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!